Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Leslie, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no tutorial de hoje eu vou ensinar a fazer este vestido. Dessa vez não tem como eu mostrar no meu corpo, tá? Porque esse vestido não serve em mim. É uma encomenda e a cliente, ela veste tamanho PP. Então ele não serve em mim, tá? Eu não pude nem experimentar, nem nada, né? Porque às vezes, mesmo sendo de cliente, se for um tamanho que serve em mim, eu experimento ali pra ver como tá ficando. Esse aqui não teve como, porque realmente não entra, né? Ele é um vestido bem simples, olhem só. O bojo dele é um pouquinho diferente. Ele é um top-down, né? Ele começa daqui da ponta, ó, e vai descendo, tá? Essa parte aqui, gente, eu acabei fazendo os bojos separados, mas tem como fazer juntos, tá? Mas eu deixei a explicação aí no vídeo, porque esse aqui eu não me atentei. Foi a primeira vez que eu fiz este modelo e a cliente só me enviou uma foto, e na foto ele parecia ser emendado assim, ó, né? Parecia ser feito duas partes e depois costurado. E aí eu acabei fazendo assim, mas depois que eu fui pensar que não precisava ter sido feito assim, né? Dava pra ter feito ele todo, ele inteiriço aqui, ó, né? Mas enfim, eu deixei as explicações aí pra vocês. Ele é um vestido bem simples, como vocês podem ver, né? Ele é todo ponto alto aí no bojo. E aí o resto do corpo, ele é todo no ponto Vzinho, ó, aquele Vzinho que a maioria das crocheteiras aí já estão acostumadas a fazer. E aqui na barra, ele tem um babado, né? Um babado assim que... E aí esse babado aqui, vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, tá? E aí eu coloquei um forro aqui embaixo, né? Coloquei o forro. E aí eu vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês. A parte de trás é assim. Essa parte aqui, eu fiz essa amarração aqui só em cima, porque na foto que a cliente me mostrou, né, e me mandou, é assim, tá? Eu até prefiro que ele venha mais aqui assim, que aí ajusta essa parte também, mas na foto não tinha, era somente aqui na parte de cima. Então eu fiz a mesma coisa. Aqui ele tá assim porque eu coloquei o elástico, né? E aí aqui, né, a saia, tudo certinho, babado. É um vestido bem simples de fazer, tá, gente? Eu acho que qualquer iniciante aí consegue fazer. O material também é pouco, eu gastei em torno de 350 gramas de fio, né, daquele fio especial número 3 da Euroroma. Então, se vocês comprarem 3 novelos do fio Charme, por exemplo, né, que tem o tex parecido, né, o peso é parecido, uns 3 novelos do fio Charme, eu acredito que dá para fazer um vestido desse nesse tamanho, tá? Esse aqui é um tamanho PP, né? Mas eu vou passar aí as medidas para vocês fazerem outros tamanhos, ok? Bom, então esse será o tutorial de hoje, e aí as demais informações eu vou passando aí ao longo do tutorial. Mas, como sempre, antes de iniciar, eu vou dar aquele recado de sempre. Eu vou pedir a vocês aí que compartilhem com aquela amiga que gosta de crochê. E antes que você se esqueça, eu já vou pedir também para você curtir o vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E sem mais delongas, vamos para o tutorial. Para fazer esse vestido, eu vou utilizar o fio especial número 3 da Euroroma. Eu já conversei com a cliente, ela sabe como é este fio, né, que ele parece um barbante, que ele é 85% algodão, então tá tudo certo, né, porque geralmente quando eu faço encomenda, eu prefiro utilizar fios melhores, né, o de 100% algodão mercerizado. Mas a cliente, ela já queria algo assim mais em conta mesmo, então eu falei com ela sobre este fio, né, e falei que era como se fosse um barbante, porém mais fino, e ela aceitou, tá, então por isso que eu vou utilizar este fio. O tex dele é 369, e a agulha indicada é a de 2,5, que é a que eu vou utilizar, tá? Dessa vez eu não vou usar uma agulha menor, porque eu sei que também a maioria das pessoas preferem o crochê assim mais soltinho, né? Então eu vou utilizar esse aqui para ele não ficar tão rígido. Este novelo, ele vem com 1.400 metros, ele é bem econômico, vocês vão ver que vai dar para fazer o vestido tranquilo, com um novelo apenas. E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Caso alguém queira comprar. Quando eu comprei, ele estava em torno de, acho que era R$ 27,50, R$ 28, uma coisa assim. Então vocês veem que ele é muito econômico. Porque ele vem em torno de 500 gramas. É mais de 3 novelos desses pequenos que a gente compra. Ah, gente, é outra coisa. Este tamanho que eu vou fazer, ele é bem pequeno, tá? Eu vou fazer um vestido sob medida. Pelas medidas que ela me passou, eu acredito que ela veste PP. Mas aí eu vou passar para vocês as medidas aí de todos os tamanhos, tá? Ela veste PP cintura e quadril, mas no busto ela pediu o tamanho M. Então não estranhem aí as medidas, é porque como é sob medida, a gente tem que respeitar o corpo da cliente, tá? Se a cliente veste M em cima e PP embaixo,
é assim que a gente tem que fazer. Mas aí eu vou passando as instruções para vocês fazerem o padrão normal, caso vocês queiram fazer a pronta entrega. E se vocês forem fazer sob medida, aí vocês veem aí como eu vou fazendo para respeitar o corpo da cliente, certo? Então, vamos começar. Bom, gente, eu já estou com uma parte pronta aqui, e aí eu vou fazer o outro lado com vocês, tá? Eu adiantei isso aqui, até porque eu estou fazendo olhando pela foto que ela me mandou. Não dá para ver direito, então eu errei algumas vezes, tive que desmanchar. Então eu cheguei nisso aqui, aí eu vou fazer aqui desde o início com vocês, tá? No começo do vídeo eu falei que eu ia fazer com esta agulha, mas essa parte aqui eu acabei fazendo com essa aqui, tá? A número 2. Eu até tentei fazer com a 2,5, mas o ponto estava ficando muito aberto. E para a parte do bojo, eu prefiro que fique mais fechadinho. Então nós vamos iniciar, a gente vai iniciar por aqui, tá? Nós vamos iniciar aqui com 4 correntinhas. Quatro correntinhas. Aí agora nós vamos fazer 2 pontos altos aqui, ó, na primeira correntinha. Este é o início. Aí agora nós vamos apenas fazendo ponto em cima de ponto. A gente sobe 3 correntinhas e faz um ponto alto no meio e um ponto alto aqui na terceira correntinha. Só ponto em cima de ponto, ó. Serão 3 pontos altos. Por enquanto é só isso. Até completar 25 centímetros. Para quem gosta, né, da parte de amarrar um pouquinho maior, pode fazer. Apesar que essa aqui não vai ser a única parte de amarrar, tá? No total, vai ser 37 centímetros. Essa aqui é a parte que fica depois do ombro, mas ainda tem uma parte um pouquinho mais larga no ombro, tá? É isso aqui, ó. Essa parte aqui. Ó. Por enquanto, nós estamos fazendo essa daqui. E depois vamos fazer essa, tá? Então, não precisa fazer muito grande por agora, a não ser que vocês queiram. A não ser que vocês prefiram assim. Então, essa parte aqui, por enquanto, é só isso. Para mim, para ficar aí com 25 centímetros, eu tenho que fazer 24 carreiras desse jeito aqui. Com essa agulha. Com a outra, que eu tinha feito primeiro, foram 23 carreiras. Aí eu vou fazer aqui, vou adiantar essa parte, e daqui a pouco eu volto. Feitos 25 centímetros, agora nós vamos fazer um aumento. Vamos subir aqui 3 correntinhas. Aí aqui, no ponto alto do meio, nós vamos fazer 2 pontos altos. Esse vai ser o primeiro aumento. Aí assim a gente vai ficar com 4 pontos altos. Agora na próxima carreira subimos 3 correntinhas e no segundo ponto alto nós fazemos 2 pontos altos. E no terceiro também nós fazemos 2 pontos altos. Então serão 2 aumentos aqui nessa carreira. E um ponto alto aqui na terceira correntinha. Aí aqui nessa carreira nós ficamos com 6 pontos altos. E aí por enquanto será o último aumento, tá? Aí agora nós vamos continuar aqui apenas subindo 3 correntinhas e fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Só isso. E aí nós vamos fazer isso aqui por algumas carreiras. E aí eu vou fazer isso aqui até completar 12 centímetros, que para mim aqui, no meu ponto, dá um total de 12 carreiras. 12 carreiras a partir dessa daqui, ó. A partir da carreira que nós fizemos o primeiro aumento, que ficou com 4 pontos altos. Então, eu fazendo aqui 12 carreiras, eu vou conseguir completar 12 centímetros. E aí, junto com os 25 aqui, vai ficar com 27 centímetros essa parte, tá? A parte de cima, gente, eu tô fazendo o tamanho M. E aí, vocês podem fazer essa mesma medida aqui, tá? Dessa parte, vocês podem fazer a mesma medida para o tamanho P e M. Para o tamanho G, vocês podem chegar aí a 28 até 29 centímetros. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem aumentar
1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Ou então, vocês aumentam apenas 1 centímetro aqui, ó. Ao invés de fazer com 12, vocês fazem com 13, tá? E para o tamanho GG, vocês podem fazer aí com 30 centímetros. Então, vocês podem fazer, por exemplo, com 27 centímetros aqui e 13 centímetros aqui, tá? Aí vocês podem completar aí 30 centímetros para quem está fazendo GG, ok? Aí eu vou adiantar mais essa parte aqui, e quando eu chegar aqui nos meus 12 centímetros, eu volto. Agora, gente, nós vamos começar os aumentos para fazer o bojo. E aí é o seguinte, vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas. E aí agora, em cada ponto alto aqui, ó, de dentro, nós vamos fazer um aumento, tá? Aqui no segundo, vamos fazer 2 pontos altos. Aqui no terceiro também, 2 pontos altos. E aí aqui no meio, eu vou fazer uma correntinha, mas para quem prefere pode fazer 2 correntinhas, tá? Eu gosto de fazer uma correntinha, porque aí ele fica bem fechadinho aqui, ó. Mas se o ponto seu é muito apertado e colocar 4 pontos altos aqui em uma correntinha só, fica muito embolado, vocês podem fazer aí 2 correntinhas, tá? Sintam-se à vontade aí para fazer as mudanças necessárias de acordo com o ponto de vocês. Então, eu vou fazer uma correntinha aqui, e aí aqui no próximo ponto alto, eu faço mais 2 pontos altos. Aqui no penúltimo, faço mais 2 pontos altos. E aqui no último, eu faço apenas um ponto alto. Ficando assim. Aí agora, na segunda carreira, vamos subir. Segunda carreira do bojo, tá? 3 correntinhas. E faremos ponto alto em cima de ponto alto. E aí, chegando aqui, ó, onde está a correntinha, nós faremos 2 pontos altos, uma ou 2 correntinhas, né, do jeito que vocês preferirem, e mais 2 pontos altos. Então, aqui, nós aumentamos 5 pontos. Foram 4 pontos altos e uma correntinha. E aí, aqui no resto, nós faremos, né, no que sobrou, nós faremos ponto alto em cima de ponto alto. E aí agora é só a repetição. Ó, nós faremos a mesma coisa. Vamos subir aqui 3 correntinhas e vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar nas correntinhas. Na correntinha, né, no meu caso. Chegou aqui na correntinha? Fazemos o aumento, ó, de 2 pontos altos, uma correntinha ou 2 e mais 2 pontos altos. E finalizamos fazendo ponto alto em cima de ponto alto até no final. E aí, a partir de agora, né, nessa parte aqui, por enquanto, vai ser só repetição. E aí eu vou passar a medida aí para vocês, tá? Até onde vocês farão isso. Aí, gente, agora é só repetir tudo isso aqui que nós fizemos, tá? Só ponto alto em cima de ponto alto, e aqui na correntinha faz o aumento. E aí, vocês farão até completar de 7,5 a no máximo 8 centímetros para o tamanho P, porque vai ser a metade. É a mesma coisa do bojo, só que dessa vez, esse modelo aqui, ele não tem um acabamento aqui para aumentar. Então, por isso, é que vai de 7,5 até 8 centímetros, porque aí o tamanho final do bojo tem que chegar aí de 15 a 16 centímetros, tá? Para o tamanho P é 15 centímetros.
mas é aceitável que fique até uns 16, não tem problema. Para o tamanho M, vocês podem fazer até chegar uns 8 a 8,5 centímetros. Para o tamanho G, vocês vão fazer até chegar entre 8,5 a 9 centímetros, no máximo 9, tá? Senão vai ficar muito grandão. E para o tamanho GG, vocês podem fazer aí de 9 a 9,5 centímetros, ok? Então, eu vou adiantar aqui essa parte, né? Para mim aqui, eu vou fazer até chegar a 8 centímetros, o meu já sei que ele fica com 8 centímetros. E aí, daqui a pouco eu volto. Aí, gente, eu terminei aqui e adiantei aqui essa parte, tá? Porque essa parte aqui é só ponto alto em cima de ponto alto. Mas se vocês quiserem adiantar aí também, ó, o meu aqui ficou com 8,5 centímetros. As partes com aumentos, 8,5 centímetros. Eu vou deixar nesse tamanho, porque se eu diminuir um aqui, ela vai ficar muito pequena. Ó. Ela vai ficar com 7,5, né? No final, 15. Eu sei que não dá para minha cliente. Eu vou deixar com 8,5. E aí, é o seguinte. Aqui no início, a gente faz a mesma coisa, ponto alto em cima de ponto alto. E aí, só aqui, ó, na correntinha, que nós vamos parar de fazer os aumentos. E aí, aqui dentro, a gente vai fazer 3 pontos altos. Só isso. E aí, agora aqui, o resto é ponto alto em cima de ponto alto. Somente. Ponto alto em cima de ponto alto. E aí, nós vamos fazer isso por mais algumas carreiras, tá? Não vai ter mais aumento. Agora, as próximas carreiras será ponto alto em cima de ponto alto. Aí só vai mudar um pouquinho quando chegar nessa parte aqui, ó. Eu vou passar a medida para vocês, que a gente vai fazer isso aqui, ó, para as costas, tá? Então, a partir de agora, vocês vão fazer ponto alto em cima de ponto alto, sem aumento, sem diminuição, em lugar nenhum, só ponto alto em cima de ponto alto, até quando o P chegar em 10 centímetros, tá? Medindo daqui, tá, gente? De onde nós iniciamos o aumento. Quando o tamanho P chegar em 10 centímetros, aí nós vamos fazer isso aqui, aí vocês voltem pra gente fazer isso aqui. Quando o M chegar em 11 centímetros, o G em 12 centímetros e o GG em 13 centímetros, certo? Então, vocês podem fazer aí ponto alto em cima de ponto alto até chegar tamanho P 10 centímetros, tamanho M 11, G 12 e GG 13 centímetros. Eu estou fazendo o tamanho M, então eu vou adiantar aqui e quando eu chegar nos meus 11 centímetros, eu volto. Olha só, gente, como eu fui lerda aqui, né? É porque a cliente me passou uma foto e eu estou fazendo do jeito que eu entendi a foto. E eu entendi que essas partes aqui foram feitas separadas e aqui foi emendando. Porque é o que parece, né? Aqui tá ficando bem parecido com a foto que ela me passou. Mas, não precisava ter feito assim, né? A gente podia ter feito, por exemplo, se iniciasse daqui, fazer essa parte aqui, aí daqui já fazia o ponto alto aqui e ia fazendo, normal, né? E terminava com carreiras de ida e volta já nos dois. Aí olha eu aqui dificultando a minha vida e a vida de vocês. Tudo porque eu não prestei atenção e não pensei antes de fazer, né? Ia ficar até mais bem feito, diga-se de passagem. Porque fazendo assim não fica tão legal. Ó, ainda mais aqui atrás. Ai, ai, mas enfim, né? Eu acho que eu vou até deixar essa parte do vídeo aqui antes de fazer tudo isso aqui, já para vocês verem aí que eu errei. E aí, quando eu estiver ensinando vocês essa parte aqui, vocês já vão fazer do jeito que tem que ser, né? Para vocês não fazerem igual eu fiz aí no vídeo. Porque, ou se vocês quiserem, vocês façam, mas aí vai complicar a vida suas igual complicou a minha aqui. Porque não precisa fazer separado, gente. Não precisa mesmo. Porque eu não pensei antes, né? Eu só vi a foto, achei que estava emendado aqui e fiz. Então, para vocês fazerem reto, né? Eu vou explicar aqui mais ou menos para quem não sabe. É o seguinte: vocês vão fazer uma parte e aí vocês vão apenas fazer. Na primeira parte, vocês vão fazer só as correntinhas. Aqui, ó. Só as correntinhas. Vocês não vão passar o ponto alto ainda.
Vocês fazem as correntinhas, a quantidade que vocês precisarem aí, e corta o fio. Pronto, beleza, só isso. Aí, vocês vão fazer a outra parte, e aí vai fazer as correntinhas, e aí já começa a passar o ponto alto aqui desse lado. Passou o ponto alto aqui desse lado, aí daqui vocês fazem o último ponto alto aqui e já passa fazendo o outro ponto alto aqui, ó. E dá continuidade. E vem, e aí sim vocês fazem o ponto alto, os pontos altos nas correntinhas, para ficar tudo certinho aqui na mesma carreira. Vocês vão iniciar daqui e vai passar e vai fazer aqui. E aí, a partir disso, vocês vão fazer só carreiras de ida e volta até chegar na medida que vocês precisam, sem precisar de emenda. Certo? Era tão mais fácil, porque eu não prestei atenção. Mas eu vou deixar essa parte aqui do vídeo eu explicando antes, tá? Eu tô vindo aqui do futuro para dar essa dica aí para vocês não cometerem o mesmo erro que eu, ok? Mas acontece, né? Acontece, principalmente quando a gente tá com a cabeça cheia, eu tô cansada pra caramba. Vocês nem imaginam, eu tô precisando tirar uns dias para descansar, mas enfim, a vida é isso, né? Fiz os 11 centímetros que eu preciso. Iniciou aqui os aumentos. 11 centímetros. Aí agora, essa parte aqui vai ser a parte de trás, tá? Aí a partir de agora, o lado que vocês estiverem aí vai ser a parte de trás. E aí eu vou fazer aqui, ó, 12 correntinhas. Doze correntinhas. Deixa eu medir aqui para ver quanto vai ficar. 4,5. Eu vou fazer mais uma correntinha para chegar a 5 centímetros. Esse vestido, as costas é quase toda de fora. Então, a gente não pode fazer isso aqui muito grande para este modelo, tá? Mas para quem quiser ir as costas mais estampada, é só aumentar o número de correntinhas. O modelo que ela me enviou, a gente nem vê essa parte aqui nas costas. Eu nem sei se tem na realidade, no original. Mas eu tô fazendo aqui só para dar uma sustentação a mais nos seios, né? Para não correr risco de ficar mostrando. Então, por isso que eu vou fazer isso aqui, tá? É opcional. E aí o tamanho também é opcional. E aí, agora a gente só vai continuar fazendo carreiras de ida e volta de pontos altos. Aqui, ó, eu vou fazer mais 2 correntinhas, só para poder virar, né? E vou iniciar aqui, ó, na 4ª correntinha. Vou virar aqui para ficar certo. Ó, faço o primeiro ponto alto na 4ª correntinha. E agora eu vou fazendo um ponto alto para cada correntinha. E aí, depois de completar as correntinhas, a gente segue aqui, ó, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Só isso. Aí, a partir de agora, é carreira de ida e volta, sendo ponto alto em cima de ponto alto, até completar a medida aí para cada tamanho. E aí, eu vou passar para vocês agora as medidas. Para o tamanho P, vocês vão fazer aí até completar 17 centímetros. Por que 17? Porque vai ser 15 para o busto e mais 2 centímetros abaixo dos seios. Para o tamanho M, vocês vão fazer até completar 18 centímetros, que é a mesma coisa do P. 16 centímetros para o busto e 2 centímetros a mais abaixo do busto. Para o tamanho G, vocês vão fazer até 19 centímetros e para o tamanho GG, até 20 centímetros. Ok? Aí eu vou adiantar aqui, vou fazer aqui até chegar 18 centímetros e depois eu volto. Olhem só, gente, eu fiz menor, porque eu acho que é o bastante. Eu falei que eu ia fazer com 18, mas eu fiz com 17 centímetros. Eu coloquei em mim e ficou legal, né? Então, eu acho que não vai precisar passar aí os 2 centímetros, não. Aí vocês decidem se vocês vão deixar com 2 centímetros a mais, ou se vocês vão desmanchar uma carreira, né, para ficar um pouquinho menor, tá? E aí, gente, terminando, vocês podem cortar o fio e arrematar essa parte, tá?
E aí vocês vão fazer outra. Eu já estou até com a parte dela aqui pronta. Porém, vocês não vão terminar. Ó, vocês vão fazer até chegar nesse tamanho aqui, ó. Aí vocês vão fazer até chegar nessa parte aqui das costas. Dependendo do tamanho, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Eu vou medir o meu aqui para vocês terem uma ideia. Ó, o meu aqui tá com 12 centímetros. Aí, nos tamanhos maiores, pode ser que chegue aí a 13, 14, né? O tamanho P talvez fica com 11 centímetros. Mas aí, eu olho essa parte aqui, ó. Quando tem uma carreira já das costas, aí eu já começo a unir os dois, tá? E aí vocês vão contar o número de carreiras que tem do início até aqui no final. E aí vocês vão unir também com a mesma carreira do outro lado. Nós vamos começar a união aqui, ó. Aí vai ser aqui, ó. Tá, eu fazendo errado. Tô ficando doida. Como é que eu vou unir aqui, né? E aí, aqui, ó. É, nós vamos olhar aqui essa carreira, ó, que a gente vai começar a fazer agora. Então, nós vamos ter que unir nessa carreira, ó. Aqui. Deixa eu verificar aqui de novo. Vai ficar bem certinho, ó. Aqui. Então, a gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Aí, eu vou seguindo com pontos baixíssimos até chegar aqui na outra divisão. Ó. Aí, chegou na outra divisão, eu só vou virar e vou continuar aqui, ó. Fazendo os pontos altos. Só isso. Aí eu vou terminar essa carreira aqui. Vou terminar essa carreira, vou voltar e quando chegar aqui, eu volto para fazer a união com vocês novamente, tá? Só para não ficar nenhuma dúvida. Aí eu vou adiantar essa parte e já volto. E aí, gente, continuando aqui, né, para quem não fez carreira de ida e volta, para quem optou fazer assim como eu, vamos aqui fazer novamente, ó, essa parte. Eu vou inserir a agulha aqui, ó, na divisão, passo o ponto baixíssimo e venho aqui, fazendo pontos baixíssimos, ponto por ponto. Ó, são 3 correntinhas, então terão 3 pontos baixíssimos. Pronto. E aí viramos, e agora vamos terminar. Ó, agora só ponto alto em cima de ponto alto. Só terminar a carreira. E aí, chegando lá no final, não vamos cortar o fio, e vamos dar início a outro ponto, que também vai fazer parte do corpinho. Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Bom, prontinho aqui, gente. Olhem só. Ai, aqui podia ter ficado tão bonitinho, né, se eu tivesse feito do outro jeito. Mas, enfim, né. E aí, gente, nessa parte aqui eu vou trocar de agulha, tá? Essa parte aqui não precisa ficar tão fechadinha. Pelo contrário, né, se ela ficar mais abertinha, fica até mais bonito. Aí aqui eu vou subir 3 correntinhas. E aí, aqui no início, nós vamos soltar apenas um ponto. Ó, vou soltar um ponto alto e fazer um Vzinho no próximo. O Vzinho é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aí agora, a partir de agora, eu vou saltar 2. Salto 2 pontos altos e no terceiro eu faço um Vzinho de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Salto 2, faço o Vzinho. Sem correntinhas de separação entre um Vzinho e outro. A correntinha é só no meio do Vzinho. Ó. Salto 2 e faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Essa é a sequência, a partir de agora. E aí, se o seu começar a repuxar, né, dependendo aí do seu ponto, você pode saltar apenas um. Ou, se mesmo assim, saltando 2,
começar a embabadar, ficar ruim, você pode tentar saltar 3. Apesar que eu acho que não vai ficar muito legal, né? Acho que vai repuxar muito. Mas vai depender do seu ponto. E aí eu vou continuar aqui, fazendo os vezinhos, saltando 2 pontos e fazendo o vezinho. Aí eu vou adiantar e daqui a pouco eu volto. Olha, aí chegando aqui no final, ó, aqui deu certinho, né? Sobrou um ponto, igual nós fizemos aqui no início, ó, nós saltamos apenas um. E aí aqui também, só sobrou um aqui pra gente saltar. Aí se tivesse sobrado 2, Leslie, aí vocês saltariam os 2, tá? Não tem problema. Esse ponto não vai dar tanta diferença assim, se você saltar um ponto a mais no final, só pra dar certo, ok? E aí agora, nós vamos continuar neste ponto. Ó, vou só iniciar aqui essa carreira com vocês. Nós vamos subir 3 correntinhas, vamos virar. E aí agora a gente vai fazer vezinho dentro de vezinho. Só isso. Vezinho dentro de vezinho. Em todas as carreiras a partir de agora. Até completar a medida do corpinho. Aí eu vou passar para vocês a medida. Ó, essa medida, gente, apesar de que eu vou passar para vocês aí, baseado nessa aqui que eu vou fazer, essa medida também, ela é bem pessoal. Se vocês estiverem fazendo para vocês, é bom que vocês experimentem, tá? Vocês vão experimentando aí para ver. A medida do corpinho é até na cintura, né? E a partir da cintura, nós vamos começar a fazer a sainha. É uma medida, assim, mais pessoal, tá? Se vocês estiverem fazendo para vocês, é bom vocês irem experimentando. E se for para uma cliente, né, se vocês tiverem acesso a ela, né, se elas morarem perto de vocês tirem a medida. A minha aqui eu tenho a medida. Aí é o seguinte, para mim aqui, eu vou fazer até completar 27 centímetros, 27. Daqui, do início aqui, ó, do bojo, né, onde nós iniciamos os aumentos. Onde iniciamos o aumento é o início do bojo. Então, do início do bojo até completar 27 centímetros. Eu vou fazer isso aqui. E aí eu estou fazendo assim, na largura da cintura e do quadril, vai ser PP. Mas, aqui em cima, e o comprimento total do vestido, é como se fosse tamanho M, porque ela é alta, tá? Ela é mais alta do que eu. Então, o comprimento aqui eu estou fazendo comprimento M e é 27 centímetros. Para mim, seria 25 centímetros, porque eu sou mais baixinha. Mas isso não quer dizer que é porque eu visto P e ela veste M, porque isso vai mais da altura. Tem pessoas que vestem G e o corpo vai ser menor, vai ser igual ao meu ou até menor do que isso, porque eu tenho uma prima mesmo que ela veste M, mas ela é mais baixa do que eu, ela tem 1,40. Então, por isso é que eu tô falando que essa medida, ela é muito pessoal. Mas aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer o seguinte. Vamos colocar aí 27 centímetros para o comprimento P, porque é muito difícil alguém ser baixinho como eu, né? Vamos combinar. Para o tamanho P, vocês podem fazer aí com 27 centímetros. E aí vocês podem ir aumentando de 1 em 1 centímetro para cada tamanho, né? Por exemplo, pode fazer 28 centímetros para o M, 29 para o G e 30 para o GG. Porque a gente tem que pensar também que, às vezes, a pessoa que veste G é porque ela tem um seio maior, e aí, então, automaticamente, ela precisa de mais comprimento para o corpo. Isso se vocês estiverem fazendo para revender, né, um tamanho padrão. Mas, como eu falei, o ideal mesmo, o ideal é vocês medirem, tá? Vocês terem a medida, até vocês irem pegando aí a medida dos tamanhos. Bom, então eu vou adiantar aqui essa parte, vou fazer aqui 27 centímetros, e quando for iniciar a saia, eu volto. Bom, chegou o momento de fazer a parte da saia. Eu já estou aqui com 27 centímetros, né, que foi a medida que ela me passou, né, estou confiando na medida que ela me passou. Eu espero que dê tudo certo. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como fazer, né, como a gente tira a medida para fazer a parte da saia. A cintura dela é 70 centímetros, né, pelo que ela me passou, e o quadril é 88. Então, eu vou fazer tudo com 88, porque na cintura eu vou colocar elástico. E como a diferença é pouca, né, tem uma diferença aí apenas de 18 centímetros, que não é muito, né, olhando aqui, ó,
A diferença é isso aqui, do quadril para a cintura dela. Então não vai ficar embolado na cintura nem nada, né? Se fosse uma diferença maior, aí a gente teria que fazer a cintura menor e a cliente teria que vestir o vestido por cima, né? Por exemplo, quando a cintura da cliente é muito fina em relação ao quadril e o busto dela ainda é menor do que o quadril, porém um pouco maior do que a cintura, aí vocês podem fazer na medida do busto e fala para a cliente vestir o vestido de cima para baixo, ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer com 88 centímetros. E aí, eu já fiz aqui o teste do ponto, né, com o mesmo fio. Quando vocês fizerem teste de ponto, é importante que vocês façam com o mesmo fio, porque cada fio comporta de uma forma diferente. Eu fiz aqui o Vzinho, que vai ser o mesmo ponto aqui, dessa parte aqui do corpo, vai ser na saia. E aí eu fiz 10 centímetros de correntinha e fiz 3 carreiras do ponto, ó, e ele continuou com 10 centímetros. Ou seja, este fio aqui, ele não aumentou nem diminuiu, então eu posso fazer na mesma medida. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó, nós vamos medir o que já está pronto, ó, aqui eu tenho 46, então, 88 menos 46. Eu tenho que fazer 42 centímetros de correntinha. Então, vou fazer aqui, ó, 42 centímetros de correntinha. Bom, como eu já tenho uma certa experiência com crochê, mesmo que eu fiz a amostra aqui e ele não expandiu muito, ó, eu sei que ele é capaz de espichar. Ó, deixa eu colocar aqui. E esses 10 centímetros pode chegar a quase 11 centímetros. Ó, chega a 11. Dá para chegar a 11 centímetros. Sendo assim, eu não vou fazer 42 centímetros de correntinha. Eu vou fazer 40. Porque olhem só, este aqui, ele tá com 46, né? Mas se eu espichar, ele chega a 50. Ó, até passa um pouquinho. Mas sem deformar o ponto, ele chega a 50. Então, aumentou 4 centímetros, né? Então, por isso, eu não vou fazer 42 centímetros de correntinha, eu vou fazer 40 centímetros de correntinha. Que aí vai ficar mais justinho. Então, eu vou fazer aqui as correntinhas, ainda não sei a quantidade de correntinha, porque eu só faço por medida, tá? Mas aí eu vou fazer aqui, e daqui a pouco eu volto e falo com vocês aí quantas correntinhas foram necessárias para chegar a 40 centímetros, ok? Então, até daqui a pouco. Eu precisei fazer 98 correntinhas para chegar a 40 centímetros. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu apenas vou seguir aqui sem deixar enrolar. Sem deixar enrolar. Eu virei aqui, ó, na terceira correntinha aqui, ó, aqui do início, e vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Aí agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui até no meio aqui desse... aqui no meio do Vzinho, e vou iniciar outro. Ó, e aí aqui, a gente pode iniciar normalmente, tá? Vou fazer 4 correntinhas, para 3 servir de ponto alto e 1 servir de separação. Esse aqui, ele não tem muito problema, assim, quanto a cicatriz, nem nada, esse ponto, porque ele não tem muitas correntinhas, assim, de separação, então, assim, a gente fecha aqui e simplesmente inicia daqui, né? Então, não precisa preocupar muito com isso, tá? E aí, nessa parte aqui, a gente vai normal, ó, fazendo os Vzinhos, ó. Só isso. E aí, eu vou fazer essa parte aqui toda, tá? E quando chegar aqui, eu volto. Para quem já sabe, é só continuar, tá? Eu vou voltar porque pode ser que tenha algum iniciante aí que fique em dúvida, né? Então, eu vou voltar para nós iniciarmos ali a outra parte juntas. Mas, para quem já sabe aí, é só continuar, tá? E aí eu vou falar aí sobre as medidas, né, o tamanho da saia,
quando eu voltar. Aí eu vou deixar também aí a tabela de medidas padrão do quadril, né, para tamanhos P, M, G e GG, tá? Se caso vocês estiverem fazendo aí a pronta entrega, vocês podem seguir as medidas padrão, ok? Então, até daqui a pouco. Olha aí, gente, aí eu cheguei aqui, ó, né, onde tem o início aqui. Aí o que eu vou fazer? Olha, aqui já são 2 pontos. Vocês lembram que aqui no início, ó, nós saltamos de 2 em 2 para fazer os vizinhos. Então, vai continuar a mesma coisa, ó. Se aqui tem 2 pontos, tem esse aqui e esse aqui. Aí eu já faço, aqui, vocês não estavam vendo direito, não. Ó, se aqui tem 2 pontos, então eu já faço aqui, ó, na primeira correntinha aqui. Eu já faço o Vzinho. Ó, é só dar continuidade. Só isso. Ó. Aí aqui, pulo os 2 e faço o Vzinho. E aí, gente, é só continuar com o ponto. Aí, se caso chegar aqui no final, não tiver 2 pontos para pular, tiver só um, não tem problema. Vocês pulam esse um e finaliza aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Mas, para não ficar dúvida nenhuma, eu vou fazer aqui e quando chegar aqui no final, eu volto para finalizar essa carreira e iniciar a próxima aí junto com vocês, tá? Então, até daqui a pouco. Olhem só, gente. Aí aqui vai cair naquela questão que eu falei, não vai sobrar 2 pontos aqui, ó. Eu vou fazer o meu último aqui, ó. Que eu vou saltar os 2 aqui. Eu vou fazer o último Vzinho aqui. E aí não vai sobrar 2 pontos. Aqui, ó. Sobrou apenas um. Mas tá tudo bem, não tem problema. Ó. Aí eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e faço o ponto baixíssimo. Aí daqui eu já passo para cá. E inicio tudo de novo. O início é com 4 correntinhas, para dar aí as 3 da altura do ponto alto e sobrar uma de espaço. E a gente continua. E aí vai ser só isso. Aí agora é fazer a mesma coisa, só repetir até chegar no tamanho aí que a gente quer, tá? E aí a medida do comprimento é pessoal. Aqui eu já sei, a minha medida aqui eu já sei, eu tenho que fazer até ficar com 38 centímetros. Porém, eu vou terminar um pouquinho antes, né? Eu vou parar um pouquinho antes, quando tiver aí com uns 36 centímetros, mais ou menos, né? De 36 a 36,5. Eu vou parar porque vai ter um acabamento aqui ainda na barra, né? Ele vai ter tipo um babado na barra, em pontos altos. E aí esse babado aí, ele vai aumentar aí o tamanho do vestido em uns 2 centímetros. É um babado pequeno, mas ele vai aumentar aí um pouco o tamanho do vestido. E aí, para quem for fazer esse babado também, né? Vocês já devem ter visto aí o vestido no início do vídeo. Aí vocês façam aí até ficar faltando aí uns 2 centímetros para o comprimento final que vocês querem, tá? E aí, essa medida também é pessoal, tá, gente? Porque cada pessoa tem uma altura. Tem pessoas que vestem P, que são bem altas e o comprimento seria um tamanho padrão G. E tem pessoas que vestem G, mas são baixinhas e o comprimento seria de um tamanho P. Então, por isso é que eu falo que essa medida também é pessoal. Para mim aqui, eu vou fazer com 36 centímetros, para depois fazer o babado e ficar aí no final com uns 38 a 39 centímetros, ok? Então eu vou adiantar aqui e já volto. E aí, gente, o babado desse vestido, ele é somente em pontos altos. Eu vou fazer 3 carreiras de pontos altos, sendo que a primeira, eu vou fazer apenas 2 pontos altos para cada ponto. Mas aí, nada impede de vocês fazerem 3 pontos se vocês quiserem, tá? Lembrando que quanto mais pontos vocês colocarem, ele vai ficar mais babado ainda. A minha cliente, ela não quer muito babado, né, pela foto que ela me enviou. Ela quer menos babado. Então, por isso, eu vou fazer apenas 2 pontos altos para cada ponto. Ó, então vai ser 2 pontos aqui no ponto alto, 2 pontos dentro do vizinho. E aí aqui também, para espalhar mais, eu vou colocar um ponto aqui em cima, aí aqui no meio eu vou colocar 2. É bom que tampa esse buraquinho que às vezes fica, né, aqui. E aí aqui também eu vou e coloco apenas um. E o importante é ter 4 pontos aqui, né? E aí fazendo assim fica os 4 pontos.
E aí aqui no vizinho também serão 2 pontos. E vou fazendo assim. E aí aqui eu faço do mesmo jeito, ó. Um ponto alto, aqui no meio 2 pontos altos, e aí aqui um ponto alto, para ficar 4 aqui. E aí dentro do vizinho, 2 pontos altos. E aí vai ser isso. Eu vou fazer isso por toda a barra, e aí serão 3 carreiras, tá? Eu vou fazer 3 carreiras, que é para ficar um babado um pouquinho maior. E aí só nessa carreira que eu vou fazer assim, 2 pontos altos para cada ponto. E nas próximas carreiras, né, na segunda e na terceira carreira do babado, vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Tá? A gente não vai aumentar mais, pelo menos não para mim aqui. Mas aí vocês fazem aí do jeito que vocês preferirem, tá? Eu acredito que se colocar 3 pontos altos para cada, vai ficar muito babado. Mas aí vocês podem fazer, né, porque isso aí também, a quantidade do babado é uma questão de gosto. Então eu vou fazer essa parte aqui, vou fazer a segunda e a terceira carreira apenas ponto alto em cima de ponto alto, e aí depois eu volto para fazer a segunda parte do babado com vocês, porque vai ter um babado aqui mais para cima também, certo? Então eu vou adiantar essa parte e já volto. Olhem só, gente, vai ficar assim, né, o babado aqui do jeito que eu fiz. Fica assim bem de leve, né, uma coisinha assim bem discreta, mas é assim que a cliente quer, né? Pelo menos o que ela, a foto que ela me enviou é desse jeito aqui, tá? Ele não é um babado muito babado não, e nem muito grande. Na verdade, o que ela me enviou, eu acho que ele é feito talvez com fio barroco, número 4, porque ele tem apenas 2 carreiras, mas eu acredito que ele fica mais ou menos nesse tamanho aqui ou até um pouquinho maior. Aí, gente, agora eu vou virar aqui, porque nós vamos iniciar. Aí eu vou começar aqui do mesmo lado, deixar os inícios todos para esse lado. Aí agora eu vou iniciar aqui o outro. E aí eu vou fazer 3 carreiras também. Vou fazer aqui o nó corrediço. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer nessa aqui, ó. Vou fazer 3 carreiras também, de forma que vai ficar aqui, ó. Né, a última carreira ela vai ficar aqui, e aí vai ficar vendo essas duas aqui, ó. Tá? Então, eu vou iniciar aqui, ó, dentro de um Vzinho. Vou fazer o ponto baixo, né? E aí eu faço aqui as 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E aqui no mesmo Vzinho, eu já coloco um ponto alto. E aí aqui, entre um e outro, né? E aí aqui, no ponto alto, quer dizer, entre um e outro não. No ponto alto, eu faço um ponto. Aí, entre esses dois aqui, eu faço os 2 pontos altos. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no de baixo, ó. Aí eu vejo aqui, ó, aqui tá o ponto alto, e aí eu coloco aqui também. Aí o próximo aqui é o Vzinho, ó. Aí eu faço aqui, faço esse fio aqui para ir arrematando ele. Faço aqui dentro do Vzinho, 2 pontos altos. E vou fazendo. 2 pontos para cada ponto. E vai ser isso. Aí eu vou fazer isso por toda a carreira e vou fazer a segunda e a terceira carreira ponto alto em cima de ponto alto. Aí vai ficar mais ou menos a mesma coisa aqui, ó. Essa primeira carreira aqui ela é chatinha de fazer, por isso, porque a gente tá pegando aqui, ó, né? Pegando os pontos aqui, mas dá para ir fazendo, tá? Então eu vou adiantar aqui essa parte, vou fazer aqui as 3 carreiras do babado, e aí depois eu volto aí já para fazer o acabamento com vocês, tá? O acabamento da parte das costas, né? E também a e também o cordão de amarrar, tá? O cordão de amarrar, na verdade, ele é só correntinha com um ponto baixo, então eu acredito que não precisa fazer. Gente, a luz aqui tá piscando porque deu uma chuva muito forte.
Então, se vocês perceberem algo aí, tá? É porque a energia tá querendo cair. Ó, ele vai ficando assim. Aí, como eu tava falando, né? O cordão, ele é só correntinha e ponto baixo. Mas aí, eu vou falar com vocês aí quantos metros eu fiz, tá? Porque ela é cruzada nas costas, né? Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem. Então, ele é um pouquinho maior do que o de costume, do que o que a gente faz, certo? Então, eu vou adiantar aqui essa parte e daqui a pouco eu volto. Olhem só, o babado, depois de pronto, fica assim, né? Às vezes a gente tem que dar uma puxadinha assim, porque ele fica meio que querendo encolher, mas fica vendo aqui só a última carreira aqui do primeiro babado. Aí agora nós vamos iniciar o acabamento. E aí eu vou passar aqui, mesmo aqui, ó, eu não vou passar colocando o elástico agora. Por quê? Porque o elástico, eu vou colocar a máquina, tá? Na máquina de costura. Mas, para quem tem costume aí já de fazer, né? Vocês podem colocar o elástico aí fazendo o crochê, tá? Aí eu vou fazer aqui o nó corrediço. Vou pegar aqui em alguma parte, tanto faz daqui pra lá ou de lá pra cá, tá na mesma, tá? Vou pegar aqui, ó, bem na pontinha. Aí, gente, aqui, vocês vão colocar quantas alcinhas vocês quiserem, tá? Mas no que a cliente me enviou, parece, né, pela forma que foi amarrado, só tem duas alcinhas. Então, eu vou colocar uma aqui no início, né, pra não ficar dobrando. E vou colocar uma mais pra cá, assim. Vou ver ainda. Então, ó, eu fiz aqui como se fosse três correntinhas. E aí, eu já vou colocar aqui, ó, na divisão de uma carreira para outra. E aí vai ser só isso aqui mesmo, tá? É o bastante pra gente passar o cordão. E aí, o restante aqui, ó, eu vou fazer apenas pontos baixos. E aí ela parece, assim, pela foto, parece ser um pouco distante uma da outra. Então, eu já vou só fazendo aqui, ó, os pontos baixos. E vou deixar já assim, um pouco mais embaixo, tá? A outra alcinha. Eu soltei uma, duas, três, quatro. Aí eu vou colocar nessa daqui. Não tem como a gente saber como é no vestido mesmo. Você tá ruim de colocar aqui, porque a gente não vê, né? Mas aí, ó, fiz aqui três correntinhas e coloco aqui na próxima divisão de uma carreira para outra. Poderia não fazer isso aqui e já colocar as alcinhas aqui? Pode. Mas eu gosto de fazer assim, porque aí fica bem certinho, tá? Eu acho que fica mais reforçado. E aí aqui assim eu vou continuando aqui, ó, com os pontos baixos. E aí agora eu vou seguir fazendo os pontos baixos aqui, ó, por toda a volta. Só isso. Vou passar aqui por tudo, vou passar aqui também. E aí chegando aqui do outro lado, eu vou fazer as alcinhas aqui, ó, na mesma direção, né, nas mesmas carreiras que eu fiz aqui. Então eu vou fazer isso, vou passar ponto baixo por tudo, vou fazer as alcinhas aqui. E aí quando eu for passar, fazer a segunda parte do acabamento, eu volto para mostrar a vocês. Então, até daqui a pouco. Olhem, chegando aqui, né, eu já fiz aqui as duas alcinhas do outro lado. Aí agora a gente vai apenas virar aqui o trabalho. E eu não vou fazer correntinha para não ficar muito marcado. Eu vou só fazer aqui, ó, dentro da alcinha que nós fizemos, eu vou fazer três pontos baixos, que é a quantidade de correntinhas que tem aqui. Ó, só para ficar assim. E aí aqui nos outros eu vou fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Só isso. E aí lembrando que a quantidade de alcinhas aqui é vocês que vão decidir. A minha aqui só tem duas alcinhas, porque é assim o modelo que a cliente enviou para mim. Mas nada impede de vocês colocarem mais alcinhas, inclusive de ter feito essa parte aqui um pouquinho maior, né? Ó, já tô chegando aqui do outro lado. E aí aqui, ó, na outra alcinha, eu faço a mesma coisa. Eu vou fazer, ó, três pontos baixos. Só isso.
E agora, vou continuar fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, por toda a carreira. Aí lá do outro lado, nas alcinhas, eu faço 3 pontos baixos em cada alcinha. E aí, quando finalizar, faço a correntinha e corto o fio. Só isso, tá? Essa parte aqui do acabamento. E esse vestido aqui, o único acabamento que tem é isso aqui. Que eu acho que tem na realidade, né? Porque nem dá pra ver. A gente só vê as alcinhas na parte de trás. Então eu imagino que tenha algum acabamento. Mas na parte da frente, né, na gola, nas alças, não tem nenhum acabamento. A gente não vai fazer mais nada, ok? Aí, gente, só vou terminar essa parte aqui. E aí depois eu volto só pra falar com vocês aí quantos metros de correntinha eu fiz pra fazer o cordão de amarrar, tá? Então eu vou terminar aqui e já volto. Olhem só, gente. Eu já finalizei aqui, né? Mas aí eu fiquei de falar com vocês quantos metros eu fiz. Este aqui, como ele é para amarrar só aqui assim, eu fiz 450 correntinhas, que deu um total aí de 1,90 m, tá? Eu fiz primeiro as 450 e fui colocando aqui para ver. Se eu soubesse que ia dar perto de 2 metros, eu já teria feito 2 metros logo, né? Então, foi 1,90 m e 450 correntinhas. Lembrando que esse aqui é um tamanho PP. Aí, para outros tamanhos, eu aumentaria aí de 15 a 20 centímetros para cada tamanho. Tá? Apesar que não precisa aumentar tanto, porque a gente não aumenta só aqui, né? A gente aumenta também aqui na largura. Então, vai aumentando assim gradativamente, tanto no tamanho aqui todo do crochê, como no cordão aqui de amarrar. Então, talvez nem precisa aumentar muito. Mas aí, se vocês preferirem, vocês podem ir aumentando aí de 10, 15, até no máximo 20 centímetros aí para cada tamanho, ok? Vocês já viram o vestido aí no início do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, pode deixar aí nos comentários. E finalizo com aquele recado de sempre. Se você tem uma amiga que gosta de crochê, compartilhe com ela. E não esquece de curtir o vídeo. E se ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu agradeço por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.